Sombrio tem história. Falar em memória é, antes de tudo, falar de gente. Aí eles arrancavam a parede, pedaço de parede, faziam um caixão, batiam martelo a noite toda. A água da lagoa batia na cuna. Nossa. Mais ali. Nem encostando ali onde é o restaurante. Este documentário é um resgate da cultura da nossa terra. Você verá relatos de como eram os costumes, as crenças, a infância e a juventude das primeiras famílias de Sombrio. Vai se emocionar, recordar ou apenas imaginar como era há tempos atrás esta querida cidade e a vida dos seus habitantes. Nossa infância, eu tive uma infância maravilhosa, não tenho queixas nenhuma sobre a educação que o meu pai dava para nós. A gente eu fui de uma família de 9 irmãos e durante o almoço os 9 filhos tinham que sentar na mesa. Era ali que a gente recebia os conselhos, a educação que o pai dava era sempre no momento do almoço. A nossa infância foi muito boa. Era uma infância sadia, sabe? Era uma infância sadia. A gente, claro que era dificultosa, mas a gente valorizava tudo que a gente tinha. Então, as brincadeiras, a gente brincava de cozinhadinha, né? Atrás da igreja tinha muita mamoneira, ali onde é o campo de futebol, muita mamoneira. Então as mamoneiras eram os nossos cavalos. Tá? Então a gente, depois do almoço, a gente ia passear a cavalo nas casas das outras. Montava um lugar de mamoneira, com a boneca no colo e ia passear na casa das comadres. Né? Mas nunca sabe, cavalo corria, mas nunca rendia. Com 8 anos já no primeiro ano, eu sempre ajudava o meu pai no correio, meu pai era carteiro, né? Então eu sempre andava ao lado do meu pai e entregando correspondência lá no Dia Jesus, geralmente. E ali eu me aperfeiçoei sempre ajudando. Eu, assim, com 8 anos, já ainda sabia um pouquinho, naquele tempo eu entrava com 7, 6, 7 anos, não pode da memória. Mas eu um pouco sabia ainda ler. Porém, é muito fácil a gente se adaptar ao sistema, porque naquele momento eu achei que meu pai precisava de mim. As brincadeiras. Na época, cavalinho de pau, era pesca de caniço, mas em São Meu em tempo. Ainda dava para pescar lá, não dá mais. Agora não dá mais, né? Ficava na lagoa também, canoa. Tinha umas brincadeiras com sabugo de milho também, não tinha? Tinha sabugo de milho, farinha de boi, né? Farinha de boi. Sabugo de milho. Ali na Rússia, quando nós morávamos ali, a gente já mais ficava na beira d'água, no rio, né? Porque ali era um portinho, tinha um porto aqui da lancha que saía nessa rua aqui da igreja. Sim. O segundo porto era ali na Rússia, pegava muitos mantimentos e tal, onde o seu Raimundo Cardoso fazia as canoas, era ali embaixo. Aí um pouco em cima, aí depois então a gente brincava com uma... Praticamente era em rio mesmo, né? Com as crianças mais é rio. Essa coisa de bola, já tinha bola de meia ou bola de... Já tinha inventavam? mais a peteca, tinha bola de gude, biloca que a gente jogava, tinha assim, fazia um quadrado tipo xadrez, assim, né? Brincar de casinha, fazer foguinho, fazer comida, né? Fazer comidinha, as panelinhas, de boneca de pano, que naquele tempo não tinha essas outras bonecas, né? Sabugo de milho, não fala dos cavalinhos? Os dele era de sabugo, de milho,
cavalinho de pau, taquarinha, né, que eles faziam assim. Subir em árvore. Subir em árvore. Pegar a fruta dos vizinhos, essas coisas que as crianças faziam, né? Botar caixa de banana e comer. Então. E nós era brincava de casinha, juntava as primas, as pessoas, né? Então nós fazíamos aquelas casinhas, brinquedinhos, brinquedos, aquelas comidinhas. E a nossa comida, a minha avó, que eu fui criada um pouco por causa da minha avó, ela juntava, cortava caixa de banana e amadeava das caixinhas de banana para eu brincar. Ali no rio, eu pescava. Um dia, peguei um bagulho, isca de tripa de galinha, meio cabeçudo. Tinha um homem que nós morávamos ali, Marcelo Ponto, deu a casa para nós morar. Aí ele tinha uma amante lá para o lado, bem ali. Daí ele ajudou nós a comer aquele bagulho ensopado. Um bagulho bonito, tinha muito bagulho aqui no rio. Subir em árvore, caçar de bodoque, matar beija-flor, Que dá. matar beija-flor nas laranjeiras, matar tudo quanto era passarinho, sabe? Brincava de pescar também ou não? Pescar também. Pescar. Né? Tomar banho de açude, de rio? Tomar banho de açude naqueles campos, tinha uns campos d'água lá, fazia aqueles lagoão, nós ia pra lá fazer, nadar naquele campo. Era uma turma de menino? Uma turma de menino, né? Da mesma idade? Da mesma idade. De bola, vocês brincavam? Inventavam bola de meia, coisa assim ou não? Bola? De futebol, Não, naquele tempo não. Não, era outras brincadeiras. O brinquedo era caçar de bodoque no mato, era essas coisas assim. É tudo diferente. Conversava, contava aquelas histórias, né? De lobisomem, de bruxa. Então. Hoje não existe mais isso, né? Nós brincava de boneca de pano, brincava de cozinhadinha debaixo das árvores, principalmente lá na Figueirinha, né? Debaixo da árvore da Figueirinha, que nós morávamos do ladinho ali, pertinho. E de lagoa, de rio, de coisa assim, vocês também arriscavam ou não? Eu pesquei muito de canoa, lagoa. Quando era pequena, assim? Até moça. Até moça. Até moça eu pescava na lagoa. Brincava de boneca de pano, né? Boneca de pano? De pano, fazia às vezes só uma trouxinha assim, né? Enroladinho, umas roupinhas. Brincava com aquilo ali. E brincava de correr com as outras crianças, né? De botar bandeira, parece que era brincar de bandeira. Minha infância foi uma infância bem maravilhosa, diferente de hoje. A gente brincava com os próprios, fabricando os próprios brinquedos, tipo assim, boneca de pano, banho de sabugo, carrinho de caixa de papelão, boliperde. Fazíamos muito também açougue de gomos de bergamota. Então os gomos de bergamota eram o charque, penduradinho no varal. Me criei no campo, no sítio, meu pai criava gado e a gente entrava na lida. Eu era mestre em andar a cavalo, galopava os campos com a maior alegria. Minha infância foi maravilhosa. Também na nossa infância, eu gosto de lembrar que tinha um porto aqui em Sombrio, acho que muita gente fala. Eu fui uma das que também fiz 2 ou 3 viagens até Torres. A brincadeira de rio, eu fugia de casa e ia pescar sozinha. Nossa. Sozinha. Pegava uma canoa e saía no rio, remando, pescando, sabe? Eu gostava muito. Tudo escondido. Aí as brincadeiras assim, né? Brincava de circo. A gente assistia o circo, pensava que o que eles fizessem no circo a gente fazia também. Então a gente botava um pau em 2 laranjeiras. Aí ia fazer aqueles negócios de trapézio, né? A minha infância não foi assim, a infância de estar brincando muito assim, no futebolzinho da gente, de sair por domingo, trator de folga também. Na época nós tínhamos as domingueiras no antigo clube, que era o Salão do Seu Deudi. Então todos os domingos a gente ia dançar, o baile começava ali de tarde,
Chegava ali pelas 9, 10 horas da noite e terminava, né? Era o contrário de hoje, que nesse horário é a hora que sai, né? Naquela época era a hora que a gente voltava. À meia-noite se voltava, no máximo meia-noite. Os bailes só começavam se as filhas do seu Neneco chegavam, senão não tinha mulher suficiente, porque o baile todo, a média eram umas 20 moças, né? Mais ou menos. Se as dele faltassem, faltariam umas 10, né? Faltariam 10 mulheres, faltaria metade. Então, começava-se o baile quando as filhas do seu Neneco chegavam. A juventude foi a juventude, que era a juventude bem cuidada, né? Bem cuidada. A juventude bem cuidada ainda rateava. Bem cuidada nos olhos dos pais. Ainda rateava. Mas aí como é que era o divertimento? Não, era assim. O divertimento mesmo era as missas nos domingos, lá uma vez outra. Uma pessoa fazia uma domingueira em casa. Com gaita. Fazia, com gaita. E a gente fugia dos pais e se mandava. E maquiagem, dona Ivone, assim, algumas compras que passavam coloral. Ruja, aquele. Não é não daquela. Que está colorar hoje. Sim, aquela frutinha, frutinha. Passava de ruja. Às vezes assim, quem tinha muita pouca roupa, sabe? Ela cingia o vestido, sabe? Cingia de papel crepom, água, papel crepom. Para mudar de cor. Para mudar de cor, para um tipo para outro. Nossa. Era difícil. Já contava uma pessoa doente aí, tinha um tamanho daqui, então, um legalzinho, né? Nós chamávamos legal. Tostão, qualquer coisinha aí para ajudar, para nós fazer, a pessoa está doente, você está. Ele era assim, pessoa que muito espontâneo para ajudar. Muito espontâneo. Então, tudo era assim, tudo era uma família só. Era uma família. E cada um com o seu modo, né? Cada um com o seu jeito. E a juventude, sabe como é que era? Assim, a questão de namoro, de trabalho. Namoro, aqui eu nunca namorei, porque eu era pequeno ainda, né? Sim. Só quando fui embora para Olhães, então lá que eu comecei a namorar. E aí conheceu a esposa, foi lá então? Conheci a esposa lá também. E como é que era, assim, era mais rigoroso do que hoje, lógico, né? Era mais. Tinha que ter mais tinha cuidado. essas coisas de droga na época, não tinha nada. Não tinha droga, não tinha nada. Era uma cidade perfeita, né? Sim. A questão assim com os mais velhos, com os pais, como é que era? Tem que ter muita educação, né? Senhor, senhora. Na mesa também, né? As pessoas comentam que. Essa estava mais velha primeiro. E aí o Padre João depois fez um tempo festa além do campo de futebol que era ali atrás da igreja, fez também uma história de futebol de vôlei e basquete. Eu me lembro, quando ele trouxe ali, naquela época jogava o seu pequeno, e o seu Nicolau Clemente, né? O meu pai? Muito bem, Nicolau Clemente. Teu pai, o João Doro, o irmão do Rui, jogava Sematário, que era turma Vinhal, então naquela época, e futebol, né? Depois já tinha também. Meu pai tinha uma medalha de natação também, fez o teatro, né? O teu pai fazia o teatro, a Dona Edith Gomes. Isso. A Dona Edith Santos Gomes, que era irmã do Dona Ivone lá, conheceu? Sim. Ela que fazia as peças de teatro, né? Montava lá. E tinha nesse salão um palco, cenário, tudo com assim, ela tudo assim, tipo uma floresta. E eles faziam, era muito lindo. E quando ela fazia aquelas peças mais assim, a turma chorava. Cada um sentava num cantinho, né? Sofá. Era um banco. Um banco de madeira. Era um banco de madeira, né? Então, ele sentava ali e eu sentava bem na outra ponta. Nossa. E aí, de vez em quando, ele dava um jeitinho, né? Chegava para matar perto de mim, mas eu tinha uma vergonha. Mas sempre tinha gente junto ou deixava você sozinho? Uma vez meu pai e a minha mãe estavam perto de Deus.